Bom dia. Bom dia. Tudo Bom bem? dia, senhora. Tudo e você? Bem. Você deixou a máquina tocar também? Obrigada. Um pouco fone. They say the same. Don't you hesitate, girl. Put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead and your head down. Some automated cheese. I hope you get your dreams. Just go ahead and your head down. You're gonna find yourself somewhere. Eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. Sinais, 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 sinais. Eu já escuto os teus sinais. Vamos começar, meu povo? Bom dia. Bom dia, senhora. Deixa eu só esperar mais um minutinho, o pessoal tá entrando. Nessa terça-feira chuvosa, maravilhosa. Maravilhoso vai ficar deitado, né, senhora? Não para ir pra aula, não estudei. No caso, eu concordo com você. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui no meu novo escritório, porque eu estou com dor nas costas, tá, gente? Por isso que eu estou aqui num lugar que não dói a minha coluna. Depois de uma certa idade é isso. É o que temos para hoje. Entendeu? Trabalhar nos lugares onde não dói a coluna. Meus amores, vamos tentar fazer a didática hoje, tá? Vamos tentar não, nós vamos conseguir. Vamos da página 43 até mais ou menos 53, 54, que já é a unidade teatral. Aí amanhã, se tiver alguma coisa para o CA, a gente faz as devidas correções, os posicionamentos, tá bom? Tem alguma correção agendada? Foi. Não, meu amor. Senhora, não lembro, não. Também não, senhora. Eu vou olhar aqui no meu planejamento. Eu acho que tem uma do CA, que é pro dia 25. Eu não posso estar bem errado. Tá, mas aí é pra semana que vem, né? Deixa eu ver. Vou ver se Eu acho que tem pro dia 20, senhora. também, né? Mas também Uhum. aí é mais pra... Estou péssima de data, gente. Aí é no caso é quinta-feira. Beleza. A gente consegue então finalizar. Gente, minha cabeça tá ruim. Não, tava certo. Hoje é didática mesmo. Eu vou começar então
quando for 8h10, alguém me avisa para eu fazer a chamada, tá? Vou colocar o fone aqui só para não atrapalhar. Meu marido também está em reunião, né? Vocês sabem que home office é assim, muita gente trabalhando no mesmo lugar. Então vamos, né, Brasil? Eu vou compartilhar. Professora, Oi, amor. tem um dever que é da página 6 a 11 pro dia 25. Tá bom. Mas aí já é semana que vem, então tô mais tranquila. Hoje eu não programei, a VA de vocês vai até hoje, né, dia 18. E no dia 20, que eu vou programar amanhã, eu vou separar os temas da VA2 de vocês, tá bom? Para que vocês tenham um tempo de organizar. Não precisa ser nada extenso, nada muito longo, serão em duplas, para que fique até mais fácil a criação dessa dinâmica aí da VA2 e a apresentação de vocês, tá bom? Vou compartilhar aqui o positivo com vocês. Eu não sei se algum professor já falou, mas agora tem um recurso novo no positivo que se chama árvore. Tipo árvore de estudos, tá? Essa árvore, vocês encontram ela que abriu positivo na primeira, na página inicial mesmo, tá? Tem muitos livros disponíveis como que chama? Separado por subtemas aí, né? Por temas específicos, por gêneros específicos. Então, tem até um que eu vou recomendar para o 9º ano, que é Eu Sou a Malala. Me pediram ano passado a recomendação desse livro, né? Dessa ativista paquistanesa. Tem muitos livros interessantes. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, tem livros que eu não sei se vocês gostam, mas tem o Diário de Anne Frank. Eu sei porque tem uma aluna do 9º ano que leu, me emprestou o livro, eu comecei a ler, mas é muito cansativo, é um livro assim bem puxado, né, para ler muito rápido assim, não funciona. Então vocês podem navegar por categorias, tem muita coisa. A professora Jéssica de Ciências vai indicar alguns livros também como sugestão para vocês lerem. Nada aqui é obrigatório, tá? Porque a gente já tem a nossa Ela mandou grade. ontem no ClassUp. Ah, ela mandou já? Ela Show. mandou 2 livros pequenos pra gente ler. Show. Aqui eu não sei se é não é de vocês, mas eu acho que é do 9º ano, que tem Os Miseráveis. Então é um livro que já tem aqui disponível para leitura. Não precisa nem baixar nada. Tudo bem que eu vou mandar o PDF, né? Mas tem Os Miseráveis, aqui de clássicos da literatura, Dom Casmurro, Cortiço, que o 8º ano usou ano passado. Aqui tem muitos livros interessantes, tem livros sobre o feminismo, para quem gosta dessa pegada de movimento social e tudo mais, né? Autobiográfico e biográfico também, que foi o gênero textual que a gente viu nessa unidade. Bom dia, professora. Bom dia. Vou fechar aqui. Agora eu vou abrir junto com vocês a didática. Enquanto vai abrindo aqui, enquanto vai carregando, eu vou fazer um briefing, um resumo do que nós vimos, então, na unidade de número 8. De gênero textual, nós vimos aí biografia e autobiografia. Nossa, tem alguém que tá fazendo... Gente, desativa o microfone, por favor, tá fazendo um chiado aqui para mim. Não sei se é o meu fone ou se é alguém que tá... Ah, obrigada. Ainda tem alguém. É do André. Então, assim... Na unidade 8, vou resumir para vocês. Nós vimos, então, biografia e autobiografia de gênero textual. E, para o contexto gramatical, nós vimos lá a condição de oração subordinada, né? Essa oração subordinada substantiva, porque se conecta aí com o substantivo. Ela sendo objetiva direta, na qual... o verbo é transitivo direto e por isso a subordinação vai ser oração subordinada substantiva objetiva direta. Indireta, quando a minha transitividade verbal tem ali uma preposição. E a positiva, quando depois, né, do meu
da minha oração principal, eu tenho 2 pontos, que é um ponto, o aposto justamente é para explicar, né? Explicar, enumerar. Então, dentro do contexto gramatical, foram essas 3 principais informações. Esmiuçando elas, nós vimos as pontuações em relação à oração subordinada substantiva, que aí tem a colocação da vírgula, né? Quando eu falo em condição de circunstância, de modo, de lugar, de tempo. Quando eu tenho essa percepção, a minha vírgula vai ter um deslocar aí. Se não tem vírgula, não se separa sujeito, verbo e complemento por vírgula, são termos essenciais, ok? O que a gente viu também? Já unindo com a outra unidade, nós vimos o pronome relativo que quando ele é ele é o que, de pronome relativo, quando está junto de um substantivo. E ele é uma conjunção integrante quando está junto de um verbo. Então, essa é a principal diferença entre esses termos. E nós vimos também a oração subordinada reduzida, que é quando eu altero, eu retiro essa conjunção integrante, eu retiro esse que e transformo o meu verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio. No caso da apostila, ele trouxe só a conjugação do verbo, se não me engano, no infinitivo. É isso mesmo. Mas tem essas 3 possibilidades. Beleza? Essa foi uma revisão rápida do que a gente viu nessa unidade. Agora a gente vai na didática. Vamos tentar aí fazer o nosso melhor para entregar. Sora, rapidinho antes de eu Oi. começar, já deu 8h10. Tá, eu vou fazer assim, gente, para ser justo. O Espina Agora também. eu vou fazer às 8h10 a chamada e às 8h45 eu faço outra chamada, tá bom? Porque senão é... Oi? Rematrícula, no caso não tenho que ter. Ok, entendi, querido. Vamos lá. Que daí não é injusto com quem entrou cedo aqui na aula, né? E tem gente que entra bem depois. Aí é errado. Vamos lá, deixa eu fazer aqui. André tá aí. Agatha também. Bia eu vi também. Denda. Esther também Aqui, Sora. tá. Felipe Melo tá aí também. Felipe Espina também está, porque eu ouvi. Cadê o Espina? Tá. Tô aqui, Sora. Já te achei. Henrique também está. O Henrique foi um dos primeiros a se conectar, né, Henrique? Mas eu não estou te vendo. Ah, achei você. Achei você. Isa com S tá aí, que ela falou, e a Isa com Z não tá, né? Eu tô, Sora. Ah, tá. É que você bota um negócio na frente da câmera, eu não consigo te enxergar. Ah, obrigada, né, Caraida? Luiz Henrique, no way. Luiz Fernando. Gente, o Luiz Fernando tem participado das aulas? Sora, ele só faltou ontem. Tá. É. Luiz, tá aí. Ele cai. Oi? Quando ele entra, ele cai. Ah, a conexão deve estar ruim, né? Luísa tá aí, Maria Eduarda Mafer também, Mariana. Mari tá ali, Aqui, já Sora. vi. Matheus também, Murilo. Nicolas não tá, né? Aqui, Ah, tá aí. aqui. De novo, tira esse negócio da frente da câmera que não dá para enxergar. Ah, obrigada. Pedro tá aí, Rafa está, Rebeca está, Sara não, né, gente? Não tá aqui, prof. Cadê você, Sara? É porque Deixa eu eu tô falar, na minha cama, Sora. daí o meu computador, ele fica fechando minha tela. Ah, tá, é que você tá com plano de fundo. Desculpa, eu não tava te enxergando, agora eu já te vi. Deixa eu tirar, professora, porque eu Não, pode deixar, é que eu não tava te achando mesmo. Eu ia falar, Sara, não, Sora? É difícil fazer chamada com tela compartilhada, assim. Quer dizer, usando o Alt Tab para ver quem tá e quem não tá, né? Beleza. Então vamos lá, nós vamos tentar fazer a didática. Nós vamos conseguir, porque somos brasileiros e não desistimos nunca. Tem lição de casa programada. Para quem foi chegando enquanto eu estava
falando aqui na aula. Deixa eu abrir aqui o ClassUp, e aí eu já mostro para vocês a lição de casa, tá bom? Hoje é dia 18. A lição de casa, que já está agendada aqui, ó, é o CA, página de 12 a 15. Aqui está a correção no canal, mas como eu tinha feito o planejamento antes de ser acrescentado mais uma aula, ela vai ser corrigida em aula, tá bom? Não vai estar disponível nenhuma videoaula no canal, vai ser corrigida junto conosco. Então, para dia 3 de setembro, tá bom? CA de 12 a 15. Já está agendado também para ir a atividade para vocês. Atividade não, desculpa. A cabeça tá doida aqui. Tá dormindo ainda. Na realidade, vai para vocês a... Eita! O recado, Brasil. Esse é o nome, recado. Só um pouquinho, gente. Eu vou só... Enquanto isso, abram aí para mim, tá? A didática, página 42, na parte de biografia. Professora, a gente vai fazer todos os exercícios? Não. A gente vai ler o texto e vai fazer o exercício 1, que é a leitura, né? O 2, o 3 e o 4, apenas a letra A, que é o que tem, o resto a gente não vai fazer, a gente já pula direto para organizar as ideias, tá bom? Um minutinho, eu vou só bloquear a câmera rapidamente aqui e o áudio para eu resolver um negocinho, tá? Bom, vamos lá, gente? Sim, vamos, professora Helena, estamos felizes nesse dia de chuva, vamos estudar. Uhul! Bom, biografia, então, a gente sabe que é todo conteúdo aí acumulado de informação, pesquisado, né, de informação relacionado a uma pessoa em específico, ok? Vamos começar a ler, então. Agatha, lê para mim o quadradinho aí da 1. Em vez de se dedicar... Em vez de se dedicar às prendas domésticas, essa princesa do século XIX recebeu a mesma educação que era destinada aos garotos. Ela também foi a primeira mulher a exercer como regente do Império, o cargo-chefe de Estado da América Latina, e assinou a lei que aboliu definitivamente a escravatura do Brasil, em 13 de maio de 1888. Então, a gente vai falar da princesa Isabel aí, né? Então, vamos conhecer um pouquinho da biografia dela. Bonita, né? Senhora bonita, bem afeiçoada, né? Vocês percebem aí... Parece a professora de matemática. Ah, é verdade. Ela Verdade. Os olhos, né? Então, a gente fala que ela é bonita. A Juliana é bonita. Vamos lá. Princesa Isabel. Brenda, pode começar a leitura para mim, por favor. Nascida em 29 de julho de 1846, no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, Isabel foi a segunda filha de Dom Pedro II e Teresa Cristina de Borbondas, Sicília. Seu irmão mais velho, Afonso Pedro, morreu com apenas 2 anos, em 1847. E o mais novo, Pedro Afonso, morreu com apenas 1, em 1850. Essas tragédias familiares distanciaram a vida de Isabel dos padrões da época, que reservava às mulheres a dedicação ao casamento e procriação. Herdeira do trono com somente 3 anos, ela foi educada para ser capaz de comandar o império. Aprendeu matemática, física, química, biologia, história, latim e tudo sobre os assuntos de Estado, chegando a estudar até 10 horas por dia. Continua? Não, Isa com S. Continua para mim, por favor. Estão me ouvindo bem, Sora? Sim. Isabel se tornou uma jovem culta e religiosa.
Como previa a Constituição do país na época, em 29 de julho de 1860, aos 14 anos, ela prestou juramento, se comprometendo a obedecer às leis e ao imperador e a manter o catolicismo no país. Uma das maiores preocupações de Dom Pedro II era garantir que o casamento de sua sucessora produzisse um herdeiro para o trono, como de costume, mas não com um português, para não correr o risco de recolonização do Brasil. Em 1864, Isabel se casou com Gastão de Orleans, mais conhecido como... Como que posso falar, senhora? Peraí. Mais conhecido como Conde de, neto de Luís Felipe, o último rei da Último França. rei da França. Continua? Não. Henrique, continua para mim, por favor. Tá. As Memórias do nobre intelectual Visconde de Tournai, publicadas no começo do século XX, contam que a ideia original era que Isabel se casasse com o Duque de Saxe e Leopoldina, sua irmã, com o Conde de Leopoldina. No entanto, teria se interessado pelo pretendente da irmã e pedido a ela que trocassem de noivos. Sempre tem um fura-olho na história, né? Pode continuar, Henrique. A sua primeira regência do Império foi de maio de 1871 a março de 72. Quando tinha 25 anos, seu pai precisou se ausentar do país. Nesse período, em 28 de setembro de 71, assinou a Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco. A partir de então, os negros que nascessem no país não seriam escravos, parte de um lento processo em resposta às crescentes manifestações abolicionistas locais, que resultavam de correntes, pressões e políticas internacionais. Continua? Não, os dois últimos. Mafer, lê para mim, por favor. Em 13 de maio de 1888, Isabel sancionou a Lei Áurea, abolindo a escravidão. A atitude da princesa foi necessária para colocar um ponto final nesse período sombrio da nossa história. Dom Pedro II provavelmente teria levado mais alguns anos para encerrá-lo, pois seu compromisso com os fazendeiros, principalmente interessados na continuidade da escravidão, era grande. Apenas um ano e meio após a lei ser sancionada, um golpe militar instaurou a República. Na madrugada de 17 de novembro de 1889, um domingo sem nenhum tipo de combate, a família imperial foi banida e forçada ao exílio. Era o início de um período bastante triste na vida de Isabel, que perderia seus pais e 2 filhos. Ela viveu na França até sua morte aos 75 anos. Em 1921, o castelo de É um termo francês, hein? Então, assim, vimos o perpassar, então, desde o nascimento até os principais fatos aí da princesa Isabel e a morte dela, né? Basicamente, a biografia, falando aí de um contexto histórico, precisa ter nascimento, crescimento, desenvolvimento e finalização. No caso da pergunta 2, ele quer que nós selecionemos 5 pontos, 5 datas chaves aí na história da princesa Isabel para fazer uma linha do tempo, né? Com uma ordem cronológica de dados. Então, qual é a primeira informação que a gente vai destacar? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou destacar de uma cor aqui no texto, e aí vocês podem escrever só o ano e o que aconteceu, ou podem fazer a referência na tabelinha de vocês, tá bom? Qual é a primeira informação? Pode falar, então, quando ela nasceu? Dia 29 de julho de 1846. Beleza, o nosso primeiro quadradinho aqui, então. Nascida em 29 de julho de 1846. Esse é o primeiro fato. Qual é o segundo fato mais importante aí? O que vocês acham? Pode chutar, pode falar. 29 de julho de 1860? O que ela fez nessa data? Ela se tornou
Ai, peraí. Ela prestou juramento se comprometendo Ela se a tornou. obedecer às leis do imperador. Muito bem, é manter o catolicismo no país. Pode ser. O nosso segundo subtema aí, né? Nossa segunda data importante na vida dela, que ela já tinha 14 anos, estava na adolescência. Qual é o outro fato importante? Bom, gente, um dos fatos que não pode faltar é a condição da abolição da escravatura, mas está lá mais para o final. Mas qual o próximo Sorry. fato? Oi, Acho que foi quando ela se casou, né? fala Em para mim quando que é. 1864. 1800 e 64. qual parágrafo, tá? Não achei. Tá no último parágrafo, na penúltima Ah, tá linha. bom. A Isabel se casou com Gastão de Orleans, é isso? Mais conhecido como Conde de... Beleza, vamos destacar esse aqui como terceiro, então. O quarto fato principal, qual é? É o Pedro? Oi? A abolição. Sei lá, abolição. Em 13 de maio de 88, A primeira Isabel regência. sancionou abolindo a escravidão. A atitude foi da princesa foi necessária para colocar um ponto final no período sombrio da história. Vamos colocar então a abolição da escravatura como próximo ponto. E o último é o fechamento. Qual é o fechamento desse texto? Morreu em 1921. Muito bem, a morte dela, então, em 1921, aí com 75 anos. Viveu bem para a época, viu? Normalmente morria-se muito antes. Vou voltar aqui, então. Se vocês quiserem enumerar 1, 2, 3, 4 e 5 e colocar 1, 2, 3, 4... Não, desculpa. 1, 2, 3, 4 e 5, pode colocar também. Tá? Professora, Oi, meu amor. eu fiquei um tempo que, na verdade, a energia aqui de casa, ela acabou. Tá E bom. agora só que ela voltou. Ela Nós caiu. estamos destacando a ordem da história da Princesa Isabel, tá? Que é esse exercício aqui de número 2 da biografia. Então, o número 1, que seria o primeiro quadradinho, é o nascimento dela. Aí o número 2 tá aqui mais no meio, ó, que é quando ela prestou juramento. O 3 é o casamento dela, que é em 1864. Uhum. O quarto item é a abolição da escravatura, que aí já está na outra página, no terceiro parágrafo. E o último item, que seria o quinto item da nossa linha do tempo, é a morte dela, que é o último parágrafo lá, que ela morreu com 75 anos em 1921. Conseguiu pegar, Obrigada, Bia? professora. Uhum. Então tá bom. 3. Matheus, lê a 3 para mim, por favor. Professora, e você também pode ver que até uma princesa Isabel lá que tá mais velha que as outras duas juntas, velho. Isabel, é Elizabeth. Vai lá. É tudo igual. Pode começar. Pode ir? Sim. O biógrafo precisa ter um bom repertório de marcadores temporais para que seu texto não se torne repetitivo. Procure na biografia da princesa Isabel 2 marcadores temporais diferentes do reproduzido abaixo. Em 13 de maio de 1888, Isabel sancionou a Lei Áurea. Então, Matheus, ele quer que você localize, tá mais ou menos ali nos últimos 2 parágrafos do texto, tá? O que temporiza essa condição textual, o marcador textual no caso de tempo, que dá a ideia de tempo aí, de temporizar. Localiza para mim. Tá escrito um tempo por extenso. Oi? Ah, não, pera. Tempo por extenso. Tempo de ano, cronologia. 1888? Não. Posso, senhora? Pode, Pedro, fala. Não entendi. Após 1 ano e meio, após ser a lei ser Sancionada. Muito bem. sancionada, Quando eu falo em
temporizar, em marcadores temporais, eu escrevo aquele time, aquele tempo, por extenso, não como forma de numeral. É 1889, está em forma de numeral mesmo, tá? No caso cardinal. Quando eu Eu falo não em marcador... entendi, desculpa. Não tem problema. Quando eu falo em marcar o tempo, é delimitar o tempo com uma forma que não tenha tanto essa condição de numeral muito clara, né? Eu marco o tempo só para trazer um contexto e para linkar um parágrafo com o outro. Já é mais que o suficiente destacar um só. Sara, lê para mim a 4, por favor. Claro. Além de fatos relevantes na vida da princesa, as biógrafas de Isabel trouxeram curiosidades. Ah, tá certo, eu pensei que eu tinha lido errado biógrafos, desculpa. Tá certo. Trouxeram curiosidades e particularidades capazes de interessar o leitor. A. Que fatos relatados no texto podem ser considerados curiosidades? Deixa eu pegar meu marca-texto. Vamos lá. Uma curiosidade, porque assim, gente, na época da Princesa Isabel, nem todo mundo tinha acesso à educação, né? Eram só famílias ricas. A gente está num contexto aí de escravidão, né? Gente, tem um negócio aqui que tá me incomodando. Deixa eu só... Então a gente pode grifar, tipo, aprendeu matemática, física, química e biologia. Pode. Vamos aqui, ó, um pouquinho antes, tá? Foi educada. Isso, vai lá, lê para mim. Ela foi educada para ser capaz de comandar o império. Aprendeu matemática, física, química, biologia, história, latim e tudo sobre os assuntos de Estado, chegando a estudar até 10 horas por dia. Desculpa, minha voz tá muito ruim. Não, tá ótimo. Gente, desculpa, eu tô comendo uma bolachinha água e sal junto porque eu tô com um pouco de refluxo, tá? Então, só para melhorar aqui o refluxo, eu comi uma bolachinha. Então, quando eu falo de curiosidade, é assim, eu não precisava saber que ela estudou tudo isso, que ela tinha uma boa formação? Não, mas é uma curiosidade daquela época, porque realmente nem todos tinham a condição de aprender aí, né? A possibilidade de aprender. Então, beleza. Já destacamos, essa é a resposta da A. Tipo, é uma biografia aí, tipo, tá falando da vida dela. Então, mas não necessariamente precisaria ter esse contexto, entendeu? Ele traz um contexto de curiosidade, o que ela estudava. É tipo assim, ó, o que ela comia é um contexto de curiosidade, de saber o que ela comia. Bom, ela deveria comer coisas boas, né? Diferente da minha bolacha água e sal, acho que o café da manhã dela deveria ser bem melhor, né, gente? Muitas. Vamos para a página 47, tá? A gente não vai fazer esse jogo da Nem biografia. existia bolacha só na época disso. O discurso de defesa e acusação da prática da oralidade a gente também não vai fazer, porque a gente fez o começo da prática da escrita, tá bom? Vamos lá. No Organize as Ideias. Bia, lê para mim, por favor. Leia. Preencha o mapa conceitual com características específicas comuns da biografia e da autobiografia. Bom, o que esses dois textos pesquisam? Bom, primeiro tem uma pesquisa, né? Já falei, pesquisa, né? Vocês podem ir escrevendo aqui dentro, tá? E a pesquisa sobre o quê? A vida de alguém. Pesquisar sobre alguém aí, né? Alguém de relevância, né? Alguém importante. Como vocês viram, acabaram de ver na Princesa Isabel, tem uma estrutura, é uma ordem que a gente chama do quê? Ordem o quê? Cronológica? Tem ordem cronológica, muito bem. Então, é uma pesquisa sobre a vida de alguém, tem uma ordem cronológica. O que mais que a gente pode escrever? Vocês só coloquem aí porque é mais difícil. No quadradinho aqui de trás, ó, da biografia,
A biografia é escrita em terceira pessoa, só coloquem aqui terceira pessoa. E a autobiografia é escrita em primeira pessoa, porque a pessoa está fazendo um relato sobre ela, por isso que é em primeira pessoa, e a biografia é em terceira, porque é um jornalista, normalmente, que escreve sobre essa pessoa que está sendo estudada, tá bom? Então, a biografia, terceira pessoa, a autobiografia, primeira pessoa. Vamos lá. Henrique, lê para mim a número 2, por favor. Ok. As normas para se pontuar um texto podem ser comparadas às regras de trânsito. Saber ortografia, pontuação, concordância é tão importante quanto conhecer as regras de trânsito, o funcionamento de um banco ou de uma instituição qualquer. Pode ler para mim, por favor. Tá. Em uma oração, 3 elementos são inseparáveis. Preencha os quadros com o nome. O que eu falei para vocês no começo da aula, na revisão aí da unidade 8, de que não pode ser separado, termos essenciais da oração? Sujeito e verbo, né, Sora? Sujeito, verbo, e o que vem depois do verbo? Predicado. Na realidade é complemento verbal, muito bem. Então, não se separa com pontuação sujeito, verbo e complemento. Aí, se vocês quiserem colocar objeto direto e indireto, aí é um plus, mas não há necessidade. Na realidade, junto com o verbo já está o predicado, a menos que seja predicativo de sujeito ou predicado nominal. Sujeito, verbo e complemento verbal. Obrigado. Nada. Henrique, pode ler a B também, que a gente já vai fazer. Tá. Considerando essa regra de pontuação, justifique o uso das vírgulas no período a seguir. O local onde ficava o Quilombo dos Palmares, no alto da Serra da Barriga, foi tombado nos anos 1980 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Lembra que eu falei na revisão também, no começo da nossa aula, que quando eu falo de lugar, modo, quando eu tenho uma explicação, um aprofundamento, eu coloco aquilo entre vírgulas, né? A circunstância pela qual aquele termo entra entre vírgulas. Deixa eu até trazer o nome certinho. Circunstância, tempo, lugar e modo. Então, nesse caso, ele está entre vírgula porque ele complementa a informação, né? No alto da Serra da Barriga. Então, é o lugar mais aprofundado onde foi tombado, né, a relação aí de histórica. Então, está entre vírgulas porque é uma explicação, se a gente for sintetizar, tá? Mas é uma explicação de lugar. Vamos lá. Sara, você já está desmutada? Vamos tentar... Vamos lá, vamos tentar pontuar, então, a letra C? É só para colocar as vírgulas onde você acredita que seja o lugar certo. Se quiser ler tudo de uma vez, depois pausar, também não tem problema. Ok. Então, eu posso ler tudo e depois ir fazendo? Claro, meu amor. Você que manda. Então, em 2017, a Serra da Barriga, em Alagoas, recebeu o título de Patrimônio Cultural do Mercosul? Isso. Desde 2011, o Brasil celebra o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro. É uma referência à data em que o líder dos Palmares foi morto. Então, aqui. Vamos lá. Você percebeu que você já deu a pausa na primeira leitura? Sério? Não percebeu? Você fez então, assim. Eu tô pensando em colocar uma vírgula, tipo, em 2017, aí tipo, vírgula. Certo. Eu vou destacar aqui, então, tá? Tá certo. Ok. Vou destacar para ficar mais fácil. Quando tiver destacado é porque tem a vírgula no termo, tá? Você leu certinho. Okay. Então, fala para mim a outra vírgula onde tá. Tá. Então, em 2017, a Serra da Bahia recebeu o título de Patrimônio Cultural. Tem mais uma vírgula aí. Em 2017, vírgula. Qual é a especificação do local de Alagoas? Serra da Barriga? Serra da Barriga. É esse termo que fica entre vírgulas. Porque eu estou especificando o lugar do lugar aonde estava, né? Se a gente for pensar assim. Então, eu vou colocar aqui, ó. Que tem uma vírgula aqui, tá bom? Depois do barriga. Beleza.
Que mais? Eu acho que tem uma vírgula depois, tipo, desde 2011, e tem uma vírgula ou não? Desde Aí não. 2011, tem uma vírgula também. Vamos destacar aqui. Que mais? Mais alguma? Deixa eu ler de novo. Tudo bem. Sara, acho que não precisa mais de nenhuma. Eu também acho que não, Bruno. Ou tem mais uma? Não. Tá Ah, tá. certinho. Então, quando Ok. você leu... Desculpa, gente, tô com muito refluxo hoje. Quando você leu, você já leu certinho, colocando as pausas. Na pausa, quando você fez a leitura, eu falei assim, nossa, ela já até achou a vírgula. E já colocou a vírgula. Então, já pontuou, já fizemos a atividade da letra C de casa. Só o único problema de eu comer a bolacha água e sal, gente, é que faz uma sujeira, né? E depois quem limpar sou eu mesmo. Vamos lá. Agora vamos para página da hora do estudo. É bem curtinha, bem rapidinha, tá? Nossa. É super simples essa hora do estudo, é bem rápida. Tem 3 imagens. E aí, eu gostaria, quem não participou ainda, a Rebeca. Rebeca, tá vendo essas 3 imagens aí? Sim, querida professora Helena. Vamos lá. Sim. Na sua cidade, na sua cidade, onde você mora, aí na sua casa, como que as pessoas dão um nome para cada uma dessas imagens? Aí a gente vai flegar o que coloca aí, tá bom? Uhum. Pode falar. A primeira imagem eu chamo de geladinho. Tudo bem. Coloca lá, geladinho. Uhum. E a segunda? A segunda eu chamo de mexerica. Show. E a terceira? A terceira eu chamo de Xuxa. Xuxa. Xuxa, Xuxinho, né? É. Muito bem. Professora, era pra ser o elastiquinho ou o penteado? O elastiquinho, Não, é o né? elastiquinho aqui, ó. Ah, tá. É o elástico. Então vocês podem Não flegar. chama de nenhum desses. Ou se não, eu acho que eu chamo de rabo de cavalo. Porque no caso parece que é o penteado, né? Mas tudo bem. Então. Não, você já fez pra Goiás? Em Goiás eles chamam geladinho de laranjinha. Laranjinha? Laranjinha. Um dia a gente foi entrar num zoológico lá e a gente tava chupando geladinho. Daí ele falou, não pode entrar com laranjinha aqui. Foi tão engraçado porque minha mãe até olhou pra roupa dela, porque ela tava com roupa laranja. Aí ela olhou pra roupa dela. Daí ela olhou estranha, aí ele tipo apontou, aí a gente não pôde entrar. Fala, Luísa. Em Belém, geladinho chama chopp. Chopp? Eu tenho uma amiga que chama de chopp. Caraca, não conhecia. Eu conheço como chup-chup. Lá em São Paulo a gente chamava de chup-chup. A história de onde eu vim chama de sacolé e juju. Pra mim sempre foi geladinho. Sempre foi geladinho. Pra mim então. Foi geladinho também. Ou é gelinho ou é chup-chup. Geladinho eu nunca chamei. Ou é gelinho ou é chup-chup. E geladinho Sempre também. foi geladinho aqui. Vamos lá. Aqui em Clara, casa eu sempre marquei chamou de 3 geladinho. opções. Meu Deus. Na número 2... Não, o pior é bergamota, né? Nunca nem ouvi falar. Na número 2, Mimosa. quando eu falo em diferenças regionais, isso se chama de variação linguística, ok? Bergamota e mimosa, Jéssica. É lá do sul, os dois. Deus do céu. Na 2, então, é variação linguística. 3. Luísa, lê a 3 para mim, por favor. Lê a tirinha. Nossa, eu vou ter que ler na minha apostila, que eu não enxergo no computador. Ontem fui a Será não é variações linguísticas geográficas? É regional, né? Mas tudo bem. Ontem fui a um sarau tupimpa, cheio de bossa e de brotinhos. Ele foi numa balada responsa, cheia de mina da hora. Maneiro, então tirou a maior onda. Ele disse que o senhor divertiu-se a breca. É isso. Me sinto a tecla SAP entre gerações. Pode ler a A. Me sinto a tecla SAP entre gerações.
De que forma a linguagem verbal e não verbal caracterizam as duas gerações a que o personagem se refere? Gente, primeiro vamos na linguagem não verbal, ok? Qual é a diferença de um personagem para o outro aqui? Um idoso, um adulto e uma criança. Estereótipo é a estrutura de como está o vestir-se deles, né? Então, primeiro é um idoso, um adulto e uma criança. Mas como que eu sei? Por conta da roupa, né? O menino tá de boné e o tiozinho tá lá com o chapéu dele, com a bengala e tudo mais. Quando eu falo de linguagem verbal, eu lembro sempre da minha mãe. Quando eu comecei a namorar com meu marido, minha mãe falava assim: nossa, o Henrique é um pão, Beatriz. Eu falava: o quê, mãe? O que é um pão, mãe? Tá doida? Pão pra mim é pão francês, aquele que a gente come, pega na padaria quentinho. Ela falou: não, é que assim, quando eu era adolescente, quando a pessoa era muito bonita, a gente falava que ela era um pão de bonita. Eu falava: mãe, não tem o menor cabimento. E aí minha mãe sempre falava o negócio do pão. Então, assim, que pão para ela era bonito. Basicamente, na linguagem verbal, cada um usa o termo da sua época, né? Minha mãe não vai falar chipô. Jamais, gente. Se ela falar chipô, ela não sabe nem o que ela tá falando. Então, coloquem aí a diferença, então, da linguagem não verbal, é a estrutura de vestimento, e da linguagem verbal são as palavras mesmo, né? De cada geração. Vamos lá. No terceiro quadrinho. Murilo, lê a letra B para mim, por favor. Classifique sintaticamente a oração subordinada presente no terceiro quadrinho. Pode ler a oração do terceiro quadrinho. Me sinto tecla... não. Ele Não. disse que o Senhor divertiu-se a beça. Destaquem para mim essa oração aí do terceiro quadrinho, que eu não vou conseguir destacar aqui, tá? Eu só consigo fazer na minha apostila. Não sei se tá bem nada. Só consigo fazer na minha, ó, tá? Então, vamos lá. É para classificar a oração subordinada. Eu entendo como... Deixa eu ver se eu ampliando aqui, se dá para enxergar um pouquinho melhor. Dá. Tudo que vem junto com a conjunção integrante que é subordinação. Então, que o Senhor divertiu-se a breca. Ok? Ou a beça, sei lá. Não, tá escrito a breca mesmo, né? Essa é a minha subordinação. Minha oração principal, então, é ele disse. Dizer é um verbo, ok? Por isso, conjunção integrante. Nesse caso, eu preciso analisar se há uma oração subordinada substantiva objetiva direta, se é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, ou se é uma oração subordinada apositiva. Qual dessas classificações se enquadra para essa oração do terceiro quadrinho? Alguém pode desmutar. Beleza, Esther. Alguém pode desmutar e tentar aí. Vamos, gente. É só analisar o verbo. Se eu souber a transitividade do meu verbo, eu sei a classificação da subordinação. Não tem segredo. Peraí, vou interromper aqui que já deu outro horário só para ver se entrou mais alguém. Não, não entrou, né? Beleza. Qual é a classificação dessa oração, ser humaninhos? Gente, acabei de explicar, impossível. Para mim, se vocês não conseguem ainda identificar a transitividade do verbo, vocês precisam fazer urgente uma análise lá do bimestre passado. Porque tudo isso é somatório de conteúdo. Fala, Brenda. É transitivo? Transitivo meu amor. Tem complemento e transitivo. Precisa saber qual tipo de transitividade esse verbo tem. E aí, Professor, é transitivo direto? É transitivo direto. Por quê, Mafer? Porque... Peraí, só é porque...
Posso falar, Sora? Pode. Não tem preposição. Ai, meu Deus. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Eu ouvi um amém, igreja? Eu ouvi um amém. Então, a classificação da minha oração subordinada é oração subordinada substantiva objetiva direta, porque não tem preposição entre o meu verbo e o complemento dele, que ele está conectado diretamente à conjunção integrante, tá? Coloquem o nome inteiro dela na B, porque senão depois vocês não vão saber fazer. Rafa, tenta entrar e sair novamente. Eu não recebi nenhuma notificação aqui que minha conexão tá instável agora. Minha conexão tá normal e tá no 5.8. Vamos lá. Sora, você pode repetir o que você falou lá Oração da subordinada B, que você falou substantiva. muito rápido. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Oração subordinada substantiva objetiva direta. O número 4 é a mesma coisa. Analise os períodos a seguir. Murilo, lê para mim a oração 1 e a 2, por favor. A 1 e a 2, Sora? Isso. Tá. A professora escreveu uma carta em que relata seu péssimo comportamento na escola. 2. A professora alega que você não se comporta na escola. Na A, Murilo, eu preciso saber qual das duas orações o que é conjunção integrante. Para ele ser conjunção integrante, antes dele tem que ter um verbo. Na 2. Qual é a palavra que vem antes? Alega. Muito bem, então é na oração 2 aqui, ok? Vou colocar da mesma cor que eu destaquei ali. Na B, qual a função sintática da oração subordinada substantiva que compõe o segundo período? Ele quer saber se ela é objetiva direta ou indireta. Tem preposição aqui? Não. Então é o quê? Direta. Muito bem, então a função sintática é oração subordinada substantiva objetiva direta. Na letra C, ele vai falar para reduzir essa oração, tá, Murilo? Então, vai sair esse que, o que vai sair, a gente esquece o que, e a gente vai mudar o verbo para o infinitivo, que é terminado em ar, e ir, tá bom? A gente vai alterar esse verbo aqui, ó, o comporta, tá? Então, vai ficar... A professora alega... Como que vai ficar? Que você está se comportando mal? Não, vou reduzir. A professora alega você não se... Comportar na escola. A professora alega a você não se comportar na escola. É que aqui na apostila faltou um A. A professora alega a você não se comportar na escola. Quando eu reduzo, eu vou tirar, então a minha conjunção integrante ela sai, tá? Vou alterar uma coisa ou outra, mas o principal, a via de regra é que o verbo da oração subordinada eu vou fazer a alteração para a redução, nesse caso no infinitivo, que é terminado em ar, e ir. Mas no CA tem mais exercícios, tá? Vocês vão ver que é tranquilo. Agora, uma coisa antes da gente começar a outra unidade. Deixa eu ver se tem um espaço aqui nessa página. Não tem, né? Mas a gente vai fazer ter. Aproveitem esse espacinho aqui, em cima, ou aqui, ó, e escrevam aí para mim. Verbo transitivo direto é igual a objeto sem preposição. Escrevam aqui. Deixa eu interromper. E aí eu vou escrever no Blackboard. Para que vocês tenham todas essas informações anotadas. Verbo transitivo direto. Objeto sem preposição. Verbo transitivo indireto. Objeto com preposição.
Conjunção integrante que antes tem verbo. Pronome relativo que antes tem substantivo. Será que pode tirar o print para eu anotar no caderno depois? Posso? Pode tirar print, amor, não tem problema, pode. Eu vou colocar mais coisa, tá? Só que eu vou reduzir. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ok? Em seu objeto não tem preposição. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Em seu objeto tem preposição. Oração subordinada, substantiva, apositiva. Tem pontuação para separar os termos. Professora, Oi. a Rafa pediu para avisar que ela caiu. Tá bom, ela já tinha falado que a conexão dela estava ruim. Obrigada por avisar, tá? O que mais que eu queria colocar aqui para vocês de resumo? Espera aí que eu lembrei de alguma coisa. Esqueci. Basicamente é isso. Então, reduzida. Oração subordinada, substantiva, reduzida. Sai a conjunção integrante que sai o que e fica apenas o verbo conjugado no infinitivo. Se quiserem dar um print, pode printar, tá? Deixa eu ampliar. Não. Minimizar mesmo que tá. Senhora, eu tô no computador, então eu vou tirar uma foto com o celular mesmo, tá? Pode ser. Ou se não, se alguém quiser printar e mandar depois no grupo de vocês do WhatsApp, não tem problema. Tá bom? Pronto. Oi. Quem me chamou? Certo? Oi. Pode falar. Aí no penúltimo termo está escrito conjunção. Eu não... não entendi. Cara, Beatriz. No penúltimo. De cima. Aí, está escrito conjunção. Obrigada. Ai, gente, desculpa, mas eu tirei a caixa de texto aqui, eu não sei voltar. Vocês entendem que é pontuação, né? Pontuação para separar os termos. Desculpa, na digitação saiu errado. Nossa, eu nem percebi. Não, eu cliquei fora ainda. Quando sai a caixa de texto, eu não consigo voltar. Meio burro esse negócio, né? Enfim, anotem aí ou printem para vocês conseguirem estudar depois. Porque isso aqui, ó, é basicamente um resumão da unidade de número 8 de gramática, tá? Só não coloquei a pontuação aqui, porque aí a pontuação na própria leitura a gente faz a colocação, não há necessidade. Aqui tá, gente, tá mais que mastigado para vocês. Então, mais que isso, só eu estudando por vocês, não tem como. Posso? Não, Sara, o que fica depois do que fica ali na última frase? Que eu não consigo ver. É apenas o verbo conjugado no infinitivo. Melhorou? Dá pra ver agora? Agora sim. Dá pra ver? Dá. No caso, eu coloquei infinitivo aqui porque a apostila só trouxe infinitivo, mas pode ser gerúndio ou particípio. Não se esqueçam. Gerúndio, afinal, NDO, e particípio eu preciso puxar pela memória, porque eu também não consigo lembrar agora. Cabeça. Vamos lá. Posso interromper aqui, gente?
Vamos voltar para a apostila. Então, nós finalizamos a unidade 8. Fiquem tranquilos, porque esses conteúdos vocês precisarão trazer para a VA2, que é justamente um processo aí de revisão, já focado na semana de avaliação de vocês, que se não mudar, já deve ser no dia 17 de setembro, por aí, eu acho. Tá lá para a semana do dia 17, dia 20, vocês já têm a avaliação desse bimestre, que deve ser não, né? Será no positivo 1. Mas lembrem-se que a minha avaliação não foi difícil nos 2 bimestres passados. O que eu realmente contabilizo é o desempenho de vocês em aula, tá? A avaliação, ela precisa sim ser feita, porque é uma necessidade ainda de um modelo tradicional. Mas o que eu realmente contabilizo é se vocês estão absorvendo conteúdo na aula. Teatro. Então, vamos entrar na unidade 9, que é a unidade de literatura, aí o teatro, invenção dramatizada do acontecimento. Deixa eu ver quem não leu ainda. André, lê para mim a peça teatral O Alto da Visitação, monólogo do vaqueiro aí. André? Oi. Agora eu tô te ouvindo, amor. A peça teatral Alto da Visitação, monológico do vaqueiro, foi Monólogo, amor, monólogo de uma desculpa. pessoa. Monólogo do vaqueiro foi escrito por Gil Vicente em 1502, por homenagear o nascimento de Dom João III, né? O herdeiro do trono de Portugal. Nesse monólogo, escrito em castelhano, como fala? Castelhano. Castelhano, língua oficial da corte na época, um vaqueiro relata a alegria de que sente pelo nascimento do herdeiro e que lhe deseja felicidade. Com esse alto, Gil Vicente impulsionou o teatro de Portugal, que antes tinha pouca profundidade e expressividade, tornando-se um dos principais dramaturgos desse país. Alto. Texto dramático, peça de teatro, surgindo da Idade Média. Geralmente breve e escrita em versos, o conteúdo pode ser religioso, de caráter, né? Moralizante, ou profano, com a intenção de satirizar e criticar a sociedade. Basicamente, o Gil Vicente fez várias peças de teatro, então, aí, né, num contexto dramático. Eu lembro que, não foi na turma do ano passado, mas acho que foi na turma do ano passado, a gente fez a reprodução dessa capa, né, dessa imagem aí no pátio. Ficou bem engraçado, bem divertido. Esse ano a gente não vai fazer, óbvio, porque não tem nem como fazer. Matheus, lê para mim aqui, ó, o quadradinho do Gil Vicente. Gil Vicente, um dos precursores do teatro português, teria nascido. Gil Vicente, um dos precursores do teatro português, teria nascido por volta de 1465, em Guimarães, Portugal. Dramaturgo, ator e poeta, tem como principal obra Alto da Barca do Inferno, 1517, em que satiriza diversos grupos sociais, trazendo ainda uma reflexão sobre o deslumbramento e o apego humano à nossa... E o apego humanos à vida material. Eu também não sei se Com tá linguagem... correto, não. Acho que tá bem errado. Então, enfim. Com a linguagem coloquial, que se aproxima da fala cotidiana, cômica e sarcástica, Gil Vicente buscava denunciar a corrupção e a degradação dos valores morais e religiosos. Acredita-se que o dramaturgo tenha falecido por volta de 1536, em Évora, Portugal. Lê o próximo quadradinho, que vai ser importante para nós O também, por meio? Matheus. Isso. Por meio da comédia e da sátira, o teatrólogo português Gil Vicente criticava o povo, o clero, os comerciantes e a nobreza, apontando o que havia de errado na sociedade de sua época. Utilizando-se do humor, tinha como propósito o resgate da ética e dos bons costumes. Muito bem. Nicolas, o Nicolas tá aí, não? Não, né? Ele saiu, não voltou. Tá aí, Nicolas?
Tô aqui. Nicolas, lê para mim a questão 2 aqui, a expressão latina. A expressão latina é rideado castigare mores, que Ridendo significa rindo, castigati mores. castigando-se, isso, corrigindo-se os costumes. E um dos princípios que fundamentam a comédia, qual é a relação entre esses princípios e o estilo de Gil Vicente? Vamos lá, lê de novo para mim a pergunta inteira. Tá. A expressão latina, como que lê isso aqui? Ridendo castigati mores. Ridendo, tá, que significa rindo, castigando-se e corrigindo-se os costumes, é um dos princípios que fundamentam a comédia. Qual é a relação entre o princípio e o estilo de Gil Vicente? Gente, o que o Mateus leu lá? Que por meio da comédia, ele trazia a crítica ao quê? Ou a quem? Sociedade que ele vivia. Ao povo. Ao povo, né? Ao clero, aos que têm grana. Então, coloquem aí que esse contexto de rir é uma sátira e uma crítica ao povo da época, né? A população nobre da época aí. Tanto que tinha até na primeira página que o André leu ali, ó, só gente rica, né? Aqui, ó, bonitinho. E o clero, que é uma condição religiosa, hein? No 3, nós não vamos fazer porque é o quadro vivo, aquele que eu falei para vocês que eu fiz com o nono ano passado. A gente não tem como fazer porque nós estamos no online. Maria Eduarda, lê para mim aqui, ó, no final da página 50, a palavra teatro da origem grega teatron. Revela uma propriedade esquecida, porém fundamental desta arte é o local de onde o público olha uma ação que lhe é apresentada em outro lugar. Por sua vez, o teatro possibilita um ponto de vista sobre um acontecimento, um olhar, um ângulo de visão. Muito bem. Vamos lá. Nós vamos ler e só interpretar a escrita aqui. Vou pedir para uma pessoa fazer para mim. Deixa eu ver. Mari, você não participou hoje ainda, amor. Vamos lá. Então, é para ler o texto e a gente vai fazer uma analogia, tá bom? Só isso. Você, artista que fazem teatro em grandes casas sob sóis artícias, diante de multidão calada. Procurem de vez em quando o teatro que é encenado na rua. Cotidiano, vário e anônimo, mas tão vivido, terreno nutrido de convivência dos homens. O teatro que se passa na rua. E a imagem aqui é um teatro de rua. Mari, você já chegou a ver algum teatro na rua? Alguma apresentação na rua? Apresentação sim, mas teatro assim, tipo, calma, apresentação de teatro mesmo, se quer dizer. Alguma apresentação, por exemplo, é que o teatro ele é muito abrangente, a arte é muito Então, abrangente, eu nunca vi teatro. Né? Mas eu você nunca já vi viu teatro. aqueles, tipo, estátua viva, alguma coisa Sim, assim? já vi. Eu não lembro onde, mas já vi. Então, a expressão artística é muito ampla, né? Então, ele fala assim, chegou uma época na minha vida que eu fiz teatro e a gente tinha que apresentar ai, meu Deus, uma peça. Gente, sério, a gente chegou e falou assim, olha, se tiver uma pessoa lá, a gente vai apresentar como se tivesse 1000, né? Já chegamos a apresentar para mais de 5.000 pessoas. Então, realmente, tinha acho que uns 10 gatos pingados. É muito triste para quem faz a parte de apresentação, que a pessoa se prepara, mas também é muito gratificante porque você consegue ter um contato maior com o público. Mari, lê esse trechinho aqui. O teatro busca... Peraí. O teatro busca respostas para os questionamentos sobre o que é o mundo, o homem, a relação do homem com o mundo e com outros homens. Muito bem.
Então, nada mais é do que o teatro é uma cópia da vida real, né? Não falam que a novela é a cópia da vida real? Vamos lá. Lê para mim, por favor, Isabela com Z. Aqui, ó, esse quadradinho da página 52. Uma das diferenças... Ai, desculpa. Pode ler só. Desculpa, pode. Tô espirrando aqui, desculpa. Uma das diferenças fundamentais entre o texto narrativo e o texto dramático é que o texto narrativo conta uma história, enquanto o texto dramático mostra uma história. Essa diferença se fortifica pela ausência do narrador no texto dramático. Pode ler esse trechinho aqui para mim, ó. Vocês conseguem? O azul? Aqui, não, amor, aqui, ó. Embaixo da imagem, desculpa, eu que não falei. Ah, tá. Vocês conseguem pensar em uma história para a cena de rua observada? Por exemplo, aonde o homem pode estar indo com o seu cão? Qual é a reação das pessoas que estão na calçada? Será que existe alguma relação entre eles? Vamos pensar assim, ó. Nós temos que fazer a descrição dessa imagem, tá? Ele vai falar aqui que é para estruturar. Deixa eu até falar para vocês aonde vocês vão fazer esse exercício, tá? Tem uma folha aí, no final dessa unidade, depois da página 64, que nós não usamos porque era debate. Então, na própria apostila de didática de vocês, usem ela para a gente fazer essa atividade, tá bom? Vou primeiro esmiuçar, explicar como a gente vai fazer. Que aí eu página? abro... tá depois da página 64 da apostila didática, uma folhinha em branco. Ah, tá. Tá? A gente vai fazer essa atividade lá. Para vocês não precisarem pegar caderno e tudo mais, já usa aí. Professora, Oi? não tem, eu acho que tá no material de apoio. Ah, não tem na de vocês? Putz, Não. deixa eu pensar. Bom, então vamos fazer com o que a gente tem, certo? Vamos fazer nesse cantinho aqui embaixo da página. Vai dar para fazer, vai ter que dar. Ok? Que é bem curtinho mesmo. Como que tem uma estrutura narrativa? Professora, Oi, amor. eu acho que tá no material de apoio mesmo. Essa daqui, ó. Espera aí, Brenda, eu tenho que te localizar aqui. Não te achei. É essa folha. Mas não tem problema. Se quiserem usar material de apoio, pode usar. Se não, faz no quadradinho que sobrou aqui na página. Faz nessa página aqui embaixo, tá? Ô, Sora, Oi. hoje era pra ser um feriado, sabe por quê? Porque hoje tem jogo do Neymar. Então não ia ser o feriado o quê? De cair? Não, é o só Ney isso que ele faz, né? Ele só Ney cai. Day. Não, ia ser do melhor. Professora, ele de vez em quando mete uns chutes cagados aí. Vamos lá, gente. Vamos Cagado focar aqui, senão do que a a gente não consegue habilidade. entregar a... Brincadeira, só ele. Ele de Moicano é melhor que o foco. Pelé, hein? Vamos lá. Mandei a braba. Deixa eu explicar para vocês. Então, na estrutura de um texto teatral narrativo, eu preciso ter, né, dramatizado, aí eu preciso ter uma condição de rúbrica, que aí é a contextualizar, né, aquela cena, o que vai acontecer, o nome dos personagens e a fala. E aí a gente vai descrever essa cena aqui. Então, vou interromper, vou abrir o Blackboard. Quadro branco aqui, né? Deixa eu limpar. Vai, meu filho. É para limpar aqui. Que ótimo. Vou limpá-lo e a gente vai fazer a descrição. A rúbrica, então, é o local, o ambiente onde está acontecendo a cena. Qual é o ambiente da cena? Na rua. É uma Cacau. rua. Uma rua bem movimentada. Não sei se tá tão Passa um carro. movimentada. Uma rua. Quais são os elementos que compõem essa cena? 3 palhaços. Um cachorro. Gente, não tem palhaço. A menos que eu esteja cega, são pessoas, não tem palhaço. É, um nenhum monte de aqui. pessoa. Pessoas. O homem na bicicleta. André, tá na página 52. Eu sei, eu tô na página 5. E um cachorro. Eu não sei onde ele achou o palhaço.
Beleza. Então, qual vai ser a nossa estrutura de diálogo aí? Quem vai falar vai ser o cachorro ou o homem? Um homem. Eu acho que o cachorro, né, Sorob? Ah, eu gosto da ideia do cachorro falar também. Eu Aí também, mas... Então vamos fazer assim: o cachorro fala e o homem responde latindo. Eu acho que seria sensacional. Ai, seria top, Sura, tá ótimo. Qual vai ser o nome do cachorro e o nome do homem? Vai, deem um nome pra mim. Bob e... Não, Neymar. E Cláudio. Bob e Cláudio. Mas Cláudio é o nome do cachorro e Bob é o nome do moço. Tá bom, Cláudio é o cachorro e Bob o homem da bicicleta. Bicicleta, tá bom. Então, o diálogo começa com o cachorro tá chamando o Cláudio porque ele tá indo embora, pode ser? Quer dizer, o Cláudio... Ai, que confuso! O Cláudio tá chamando o Bob porque ele tá indo embora. O que ele tá falando pro Bob? Volta, volta. Mas precisa completar isso. Ele é um cachorro... Volta, volta. Você fala quando um cachorro foge. Eu nunca tive um cachorro. E a Lisa até, ela não consegue correr. Quem tá fugindo é o dono. O cachorro. Então, mas, tipo, obviamente então, você teria. Volta. Matheus, quando o seu cachorro foge, cara, é só esperar que uma hora ele volta, mano. O que a gente vai escrever, o resto do diálogo do cachorro aí? Sara, como você chama seu cachorro quando ele tá indo embora? Então. Como eu chamo? O que você faz pra ele vir? Porque com gato é só fazer pss, na janela que ele aparece aqui pulando, mano. Não sei, cara. O chuvisco, ele tem personalidade. Se ele não quer vir, ele não vem, cara. Você pode falar qualquer... o que ele gosta é assim, ó. Falar tá na hora, que aí ele já sabe que tá na hora de comer. Aí ele vem. Volta. Deixa o portão aberto. Só falar olha o pão. Já. Você esqueceu o portão aberto? Esqueceu o portão. Não, você esqueceu o seu celular. Você esqueceu o seu celular. A fala do Bob vai ser um incrível au. Pronto. Vou até colocar um áudio arroba aqui. Aí. Pronto. Beleza, o nosso diálogo já está aí estruturada, a nossa cena de teatro a partir da nossa imagem aí. Então, se vocês puderem, anotem aí no espaço que tem na apostila, tá bom? Bom, pode interromper aqui rapidinho? Compartilhar aqui com vocês a apostila novamente. Vamos lá para esse jogo teatral. O primeiro a gente não vai fazer e eu vou adaptar o jogo 2 do Quem Sou Eu. Eu acredito que vocês estão aí com alguns objetos, ok? A gente, ao invés de fazer o Quem Sou Eu, a gente vai criar uma narrativa a partir de alguns elementos. Eu não vou levantar para pegar nenhum elemento, tá? Eu vou chamando as pessoas, o que tiver perto de vocês, vocês pegam e continuam a história, beleza? Essa vai ser a nossa atividade da página 54. Não entendi muito bem, professora. Também não, Sora. Não sei se eu sou lerda ou é difícil de entender mesmo. Não, vou começar a história. E aí eu vou falar assim, Agatha, o que tem aí perto de você? O que tem aí perto de você, Agatha? Sora, várias coisas. Pega uma coisa pode ser uma fita crepe? Pega uma coisa na sua mão. E você vai continuar a história com a fita crepe. Aí eu vou chamar o Matheus. O Matheus pega alguma coisa, uma marca-texto. Segue o fluxo, entendeu? Não tem nada demais, é só pra gente fazer rapidinho. E a gente vai montar a história com objetos que a gente tem perto da gente. É isso aí. A partir da minha história que eu vou começar agora. Bom, começou a quarentena, tava todo mundo feliz, todo mundo alegre, achando que ia demorar uma semana. E aí veio o desespero.
eu peguei a apostila e observei que eu não tinha terminado o caderno de produção de texto, porque eu precisava daquele momento para fazer o trabalho com vocês em sala de aula. Brenda, segue o fluxo, vai. Então, eu peguei meu vaso de planta e expliquei para os alunos o que estava na apostila. Matheus. E aí eu peguei o meu pendrive, porque toda a aula estava dentro do pendrive. Agatha. Aí eu peguei a chave do meu quarto, tranquei meu quarto e me isolei até o fim da quarentena. Isabela com Z, vai, rapidinho. Vai, pega qualquer coisa e continua. Aí eu fiquei. Você ficou quieta. Tá bom, ficou quieta. Esther, vai. Você, o que você pegou? O que você fez na quarentena pra te ajudar a estudar? Aí eu peguei meu celular e comecei a ver as redes sociais porque a aula tava muito chata. Rebeca, o que mais que você fez? Pega aí e mostra pra gente. Mas para não dormir na aula, eu tomei um pouco de café. Muito bem. Sara, você? Enquanto minha professora dava aula, ela pegou o ukulele dela e cantou uma música pra gente. Muito bem. Isa com S, vai. E como ela é a louca dos marca-textos, ela pegou um marca-texto e assinalou que era importante. Murilo, você? Professora, eu peguei meu celular e pesquisei as respostas no Brand. Combinado. André, vai, segue fluxo. Vou sua vez, André. O que você fez? O que eu fiz? Eu abri minha janela e pulei da sacada e caí de cabeça. Henrique, você? O que Quem você viu? pegou aí? Eu peguei meu controle e assisti aula online. Muito bem. Bia, sua vez. O que você pegou? Peguei uma borracha e comecei a apagar todo o texto que eu tinha feito. Nicolas, e você? O Nicolas pegou a máscara, certeza. Lascou, não, ô senhora, então, achei que era pra adivinhar, eu peguei um negócio de tic-tac. Você que ia falar que eu tava comendo tic-tac no meio da aula. Muito bem. Pegou o TikTok, tudo bem, não tem problema, tá bom. Mafer, sua vez. Estava no quente, peguei uma escova de cabelo e pentei meu cabelo. Luísa, você? Eu peguei uma blusa porque tava muito frio. Maria Eduarda, você? De tanto que eu tava em casa, eu até desenterrei uma concha. Felipe Espina, você? Não tá, né, gente? Saiu. Quem mais? O Pedro tá aí ainda? E você, Pedro? Fecha a nossa história, então. Aí eu peguei a caneta e desenhei na concha. Muito bem. Foi maravilhoso, gente. Na realidade, era só para a gente conseguir adaptar uma atividade da apostila, tá? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Um beijo, até amanhã. Tchau, Beijo, até amanhã. Tchau, Tchau.